Bom dia, irmãos. Lendo aqui os artigos sobre Umbanda e recordando, né, realmente daquilo que a maioria já tem conhecimento, que a Umbanda surgiu através do caboclo da Sete Encruzilhada, na federação, né? Ele, numa das reuniões, o médio Zé de Moraes, ele incorporou um caboclo que deu o nome de Caboclo da Sete Encruzilhada, que perguntaram quem era. E como ele não foi bem entendido, interpretado nas mesas, então ele já veio com aquela finalidade e fundou, né, anunciou que teria uma nova religião que chamaria de Alabanda, que significa Deus conosco. E essa expressão foi alterada para a Umbanda e depois finalmente para a Umbanda. Significa a mesma coisa. É uma religião que fala da humildade, simbolizando igualdade, né, a todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Umbanda é um culto em que os preto velhos, os índios nativos da nossa terra, conhecidos como caboclo, poderão trabalhar em benefício de todos, sem distinção de cor, raça, credo ou posição social. Uma religião onde os humildes sentirão vontade sendo tratados por igualdade. Como eu havia falado num áudio que eu fiz agora, né, dos estudos nossos, sobre isso, mais ou menos sobre isso, da igualdade, das diferenças, que achavam que só os brancos teriam luz e poderia ser espíritos evoluídos, que os negros africanos não. Quer dizer, uma coisa contraditória aos princípios divinos. Deus não criou jamais uma raça especial, sim, todos iguais. Que na verdade espíritos não têm cor. É o corpo que tem a cor. A cor não diz nada. Então, pode muito bem um espírito de um branco encarnar lá na tribo, encarnar como escravo e vice-versa. A evolução do espírito independe de raça, e sim de evolução, de crescimento. A Umbanda nos dá muita oportunidade de crescimento, com humildade, simplicidade, porque a Umbanda é pé no chão. Então a Umbanda nos dá essa oportunidade de crescimento espiritual através do trabalho humilde, do trabalho forçado, do trabalho pé no chão, como diz os guias na Umbanda. Umbanda é pé no chão, é trabalho de caridade, de simplicidade e humildade. Ela sintetiza vários elementos africanos e cristãos, porém sem ser definida por eles. É considerada uma religião brasileira por excelência, porque Umbanda surgiu aqui. Logicamente que antes que Zélio de Moraes anunciasse a Umbanda através do caboclo, já cultuava os preto velhos nas macumbas, nas religiões africanas, né? Aí, antes, já os preto velhos caboclos já vinham praticando essa caridade, já vinham se trabalhando, se preparando para esse acontecimento com o Zélio, para que pudesse ter um campo. Tudo a religião era luta, ela simplesmente não surgiu naquele momento, ela já veio amparada aí por esse preto velho caboclo trabalhando nesses terreiros aí, né, nas macumbas, né, nos homolocou, vamos dizer assim, porque as macumbas já era tudo misturado. Então ali os preto velhos já estavam vindo, e tanto é que nós até hoje, às vezes, somos chamados de macumbeiros, né, por causa dessas religiões, da religião nossa e dessas interpretações das pessoas, né, erroneamente, mas que não diminuía, tínhamos que lutar por nosso espaço. Então, enfrentamos isso tudo. Mas Umbanda o terreiro de Umbanda, ele é para o trabalho do amor e da caridade. Deus
nos deu a oportunidade. E nós temos convicção de que Deus e Jesus estava trabalhando nisso, ajudando essa espiritualidade, essas forças maiores, para que a gente pudesse cultuar, cultivar e cumprir nossa missão, que é mais uma oportunidade para a evolução espiritual de cada um. Devido à sincretização com o catolicismo, encontramos pegios com gás, porque os santos católicos, eles sempre foram venerados nas religiões que predominavam, que era o catolicismo. Então, para que os negros pudessem cultuar as divindades africanas, orixás, eles sincretizaram a certos santos católicos para que nós pudéssemos cultuar a nossa religiosidade dos nossos orixás sob a sincretização de certos santos católicos. E assim foi feito, né, de acordo com o que os negros acharam, né, os babalaôs, eles acharam mais próximos, né, mais assim, afinidades com alguns orixás. Mas temos certeza nossa que os orixás são os santos católicos, são uma sincretização. E Umbanda, ela também teve outras influências muito fortes do Espiritismo, porque, no entanto, até no início, Umbanda era chamada de Espiritismo, Espírito Umbanda, Espírito Umbandista, porque, por ser médium, mediunidade, então tudo se é reconhecido como Espiritismo. Tanto é que os primeiros terreiros, como o meu também, na época só podia registrar, podia ser tenda, centro, espírita. E tinha que ter espírita. No início, os primeiros tinha que ter santos católicos. Tinha que ter nome de santos católicos. Tanto é que o Zélio de Moraes, eles tiveram que fundar, e a tenda era tenda espírita, tinha que chamar espírita, tenda Nossa Senhora da Piedade. Tinha que ter o nome do santo. O meu foi tenda espírita, não tinha nome de santo, tinha nome do Preto Velho. Tenda espírita, Pai José de Angola. Tenda espírita, né? Amor e caridade. Esse é o centro que eu registrei em 1976. Ainda no cartório, tinha que ser espírita. Tinha que ser espírita. Então, assim, a Umbanda teve essas discriminação. Hoje, graças a Deus, se venceu. Hoje é lê, e já põe logo. Hoje, por exemplo, se eu fosse registrar minha tenda, ela seria Omolocô. Tenda de Omolocô, Umbanda Omolocô. Porque eu cultuo a Umbanda, eu cultuo os orixás. Sou feito no Omolocô, sou feito também nas águas de Queto, feito nas águas de Angola. Então, eu cultuo o Omolocô, Umbanda Omolocô. Então, na época, não poderia. Tem que ser tenda espírita. Tinha que ser um centro espírita. Ainda com o nome de santo. Depois começou a aliviar. Umbanda vem sofrendo essas perseguições. Mas, graças a Deus, hoje mudou muito. Umbanda hoje está praticamente livre. Tem muitas intolerâncias religiosas, muita discriminação. As pessoas ainda, mesmo sabendo que Umbanda cultua amor, caridade e religião, hoje até a lei nos permite, nos dá esse amparo, mas na prática ainda recebemos muita discriminação. Mas nós vamos vencendo, porque a Umbanda é como o Caboclo e Sete Cruzeiradas falou, não tem portas fechadas nem cruzes fechadas. Por isso ele deu o nome de Caboclo das Sete Cruzeiradas. As encruzes serão abertas, vão vencer todos os obstáculos. E vence. A gente passa por tudo e vai vencer. A Umbanda é uma guerreira. Hoje ela está fazendo esse ano, ela faz 115 anos de reconhecida.
Mas e antes? Que os caboclos, os preto velhos já vinham trabalhando, antes de ser reconhecido Umbanda. E vinha trabalhando os nomes das macumbas lá, poderia ter outros nomes, mas ali dentro estava cultuando Umbanda também, misturado. Por isso o Moloco misturado, as nações. Os negros podiam cultuar debaixo das árvores, das gameleiras, aquelas árvores frondosas, formosas, e longe lá do povo eles só podia ir para a mata cultuar. Então ali é onde surgiu o Moloco, que a junção, os negros de várias raças, de vários lugares que vieram, eles cultuavam junto, né, nos seus momentos. Ali eles punham os santos católicos para que os senhores achassem que eles estavam cultuando a maneira deles, os santos, e ali eles cultuavam, e ali os orixás manifestavam, os preto velhos, os caboclos, os guias manifestavam, né, os boiadeiros e tudo mais. Quer dizer, então começou assim, veio essa luta dos africanos, na nossa religião de matriz africana, né? Eu bato no peito porque eu amo muito, gosto muito, e todos nós devemos amar. Nós, umbandistas, devemos botar nossa cara lá fora e vamos lutar, vamos por isso aí. É isso aí, irmãos. Umbanda é amor e caridade. Umbanda é preto velho com humildade e simplicidade. Um conhecimento das leis divinas e uma sabedoria elevadíssima são, na verdade, nossos verdadeiros babalorixás. Os preto velhos são nossos verdadeiros babalorixás. Eles é que são os babalôs. Eles são os babalôs. Eles trouxeram esse conhecimento. E neles vieram trazendo, mas vieram muitos negros preparados já. De Angola, de Moçambique, do Congo, né? Lá de Quito, de vários lugares. E aqui separaram as nações depois, com o tempo. Hoje há muita mistificação, há mudanças, mudou muito, está muito difícil. As pessoas hoje não valorizam mais um axé. De primeiro axé era axé. De primeiro, as milonga, aquelas coisas do culto, era muito secreto, muita coisa, mas não é que não poderia expandir, é porque era um respeito. Hoje não, hoje a gente vê, sinceramente, alguns irmãos, Pai Santo, que quando você vê, eles começam a falar no final das conversas, igual há pouco tempo eu ouvi alguma coisa, e eu fiquei meio chocado. Ele começou a falar alguma coisa boa, que para ser um zelador deve ser assim, assado, e no final ele destruiu tudo, falando que se o zelador for pobre, se ele tiver a necessidade, ele não pode ser um pai de santo. Meus irmãos, a divindade vem na humildade. O analfabeto, às vezes, é muito mais sábio do que nós, de que irmãos mais estudados. Porque aí ele mostrou o que? Mostrou vaidade. Quando falou que precisava ter uma condição boa, tem que ter saúde. Ele tem que ter saúde se ele tiver, mas se ele estiver doente, e ele pode ter, continua a sua luz. É muitas divergências, eu acho que não é por aí. O zelador, o pai de santo, o babalorixá, ele tem que ser preparado. Sim, mas ele pode ser humilde, simples, trabalhador, pobre. Ele não precisa oferecer nada dos materiais para o Filho de Santo. Ele tem que oferecer espiritual. Ele não precisa alimentar esse Filho de Santo material, mas ele tem que alimentar ele espiritual. Então, eu discordo de uma coisa. Se uma casa existe e o Pai de Santo te acolhe para te ajudar espiritualmente, e depois vocês se juntam para se ajudar materialmente. O Pai de Santo tem que ser preparado, ele tem que ser bom, humilde, preparado, psicologia, ser simples, para passar simplicidade.
trabalhador para passar o trabalho, valorizar o trabalho espiritual. E não precisa ser rico, tudo bem, não precisa. Não precisa ser bem de situação, não precisa. Ele não precisa estar empregado, não precisa. Ele pode estar passando por dificuldade e ser um bom zelador. Eu encaro dessa forma, porque zelar é muita responsabilidade. Cuidar de um médium, formar um médium a conta dele chegar. E nem todo médium que faz o santo, ele é destinado a ser pai de santo. Pelo amor de Deus. Os verdadeiros médios predestinados a isso nascem com esse dom. Há médios que se preparam, são ótimos médios, maravilhosos, fazem o seu santo, mas não tem a missão, o dom de zelar outro médio. Ele é preparado para dar continuidade ao trabalho, para ajudar a casa, para cumprir sua missão dentro de um tempo. Senão precisava de sempre. Cada um fazia o seu santo e ia para sua casa atender. Então não havia necessidade de ser. Centro é para isso aí. O médico tem que ser preparado para continuar seu trabalho. Dentre eles surge um para dar continuidade, como o Babalorixá, o Ialorixá. Não quer dizer que todos que recebem sua cuia tem que ter casa. Todos que recebem sua cuia tem que ser pai de santo, zelador. Não. Ele recebe sua cuia para concluir o seu ciclo dentro das suas obrigações sacerdotais e vai continuar como um ebome, como um médium preparado para ser um pai pequeno, para ser um ajudante, um colaborador, para trabalhar, para crescer essa umbanda, crescer e cumprir sua missão dentro da casa onde ele se foi criado, ou que dentro daqueles que conseguir abrir uma casa, vai ter essa condição, vai abrir sua casa. Não é com 7 anos que está frequentando um centro, gente, que o médico está preparado para ter uma casa, não. Raspado ou não. Que sabemos que para fazer santo não precisa raspar, mas se raspa. Raspa santo para fazer santo, faz santo sem raspar. Quem raspou primeiro? Era raspado? Então, vocês têm que ver que santo, o médium preparado, segue a sua missão, o seu trabalho. Agora, ele preparou. Ele não tem que forçosamente abrir uma casa. Quem recebeu sua cuia? Ele está preparado para isso? Ele cumpriu seus 7 anos. Agora, ele tem que seguir seu caminho no centro. Para seguir sua irmandade, seu trabalho. Aí sim, ele vai se descobrir, se encontrar mais para frente, se ele foi predestinado a ser um zelador. É assim que funcionam as coisas. É assim que é a realidade. Que a paz de Jesus por todos. Falei um pouco muito, mas eu gosto de falar aquilo que eu tenho conhecimento. Viu, irmãos? Ficam com Deus. Que Deus abençoe vocês, que tenham um ótimo dia.